O Lobo da Steppe, do escritor alemão Hermann Hesse, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1946, ele é um livro muito diferente. Não sei se diferente é a palavra correta, né? Mas ele é extremamente complexo, né? E nesse vídeo você vai descobrir o porquê. A minha edição é esta daqui, que eu já mostrei várias vezes, eu tenho essa coleção, né? Que são os mestres da literatura contemporânea, tá? Bem, antes da gente falar de O Lobo da Steppe, né? É preciso que a gente conheça um pouco da biografia do Hermann Hesse. Eu sempre digo que uma crítica literária que quer ser completa, né? Ela também tem que analisar a biografia do autor. Por quê? Porque o autor, ele não vive fora do mundo, né? Ele recebe influências e ele escreve sob essas influências, né? E no caso do Hermann Hesse, isso é muito mais importante. Por quê? Porque ele não esconde isso, né? Então, muitas das passagens nos seus romances são claramente autobiográficas. Tem escritor que tenta esconder, tenta se distanciar da sua biografia. Não é o caso do Hermann Hesse, né? Ele nasce em uma família muito religiosa. Seus pais eram missionários protestantes e eles pregavam o cristianismo em algumas partes, inclusive na Índia. Agora, dentro do protestantismo tem uma corrente que é muito mais severa, né? Que segue a Bíblia ali ao pé da letra. São ultraconservadores, são contra tudo que é novo, são intransigentes, né? E como é que se chama essa corrente? Essa corrente chama-se pietismo. Pois bem, os pais do Hermann Hesse, eles eram pietistas, uma longa família de pastores pietistas, né? E obviamente os pais dele queriam que o Hermann fosse também um pastor. E ele até entrou para o seminário para estudar religião, para se tornar um pastor, mas apesar de ser um bom aluno, tirar notas altas, tudo, ele percebeu logo que ele não tinha a menor vocação para pastor. E ele passou, inclusive, a não acreditar mais no cristianismo. Veja, você tem um filho numa família severa, religiosa, que não acredita em Cristo, né? Aí, e claro que a família não recebeu muito bem essa posição dele, a convivência foi ficando cada vez mais difícil, né? Um dia o Hermann Hesse, ele foge do seminário e ele é encontrado dias depois vagando ali pelos campos, né? Eles moravam numa cidadezinha pequena da Alemanha, meio transtornado. Então, por causa dessas ideias, né, de adolescente, que os pais achavam que era rebelde, né, então ele era tido como um adolescente difícil, o Hermann Hesse chega a ser internado e há indícios que ele tentou, inclusive, se suicidar. Alguns autores dizem que sim, outros dizem que não. O que é real é que o irmão dele, o Hans, esse sim, não apenas tentou, mas se suicidou, tá? Então, essas experiências de vida, principalmente junto a essa família tão rigorosa e mais uma escola que naquela época, naquele tempo, era muito, mas muito castradora, essas duas, família e escola, vão marcar a vida e a obra do Hermann Hesse para sempre. Então, toda vez que ele escrever, ele vai trazer essa bagagem, essa experiência de vida que ele tem. Bom, o fato é que ele tentou alguns empregos, mas aos 20 e poucos anos, ele já sabia que não queria ser pastor, mas que queria ser escritor. Então ele deixa a família lá na Alemanha, né? E ele se muda para a Suíça. E por que Suíça? Porque os pais já tinham morado com ele quando ele era criança naquele país.
Ele acaba, inclusive, depois se naturalizando suíço. Então a gente diz que ele é alemão, tem gente que diz que ele é de origem russa, de uma região ali da Alemanha que não considera muito alemão, considera o russo, mas fica por aqui, tá, gente? Senão é muita dúvida. Bom, o lobo da estepe trata do quê? Trata de um homem de meia idade que está muito ali desesperado com as suas ideias e que pensa em se suicidar. Então, por que eu falei que é tão importante saber a biografia do Hermann Hesse, né? Olha o suicídio aí. Inclusive, o personagem principal de O Lobo da Estepe, ele se chama Harry Haller. Se você pegar, as iniciais são HH, igualzinho Hermann Hesse. E o Hesse, ele vai passar muito bem isso, porque tinha sido uma vivência dele, né? O livro, ele pode ser dividido em 3 partes. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é um prefácio em que o sobrinho da dona da casa onde o Harry Haller alugava um quarto, ele é que escreve, né? Esse sobrinho diz que o próprio Harry se autodenominava Lobo da Estepe. E claro, gente, Lobo da Estepe já é uma expressão que entrega muita coisa, já nos conta muita coisa, né? A quem que a gente chama da idade do lobo? Normalmente o homem que tem ali a idade, a meia idade, como Harry, né? Que ele age um pouco como caçador, né? Porque o peso da idade está ali nele, né? O sobrinho da dona da pensão, ele dizia que a expressão lobo da estepe era o nome mais apropriado para definir aquele homem que era tímido, isolado, você via que ele era inquieto, né? Que ele tinha uma natureza selvagem, ele estava sempre em busca de um lar. E o sobrinho ouvia, quando ele andava no quarto, né, que ele parecia um lobo dentro de uma jaula, né, um lobo enjaulado. Por fim, ainda no prefácio, ele conta que o Harry Haller foi embora da pensão depois de alguns meses, mas que deixou com esse sobrinho as suas anotações, para que ele fizesse o que bem entendesse com elas. Então, o sobrinho da dona da pensão resolve publicar essas anotações em forma de livro, que é O Lobo da Estepe, que nós estamos lendo. Bem, a segunda parte do livro, então, são as anotações do Harry Haller propriamente ditas, né? E elas vêm com um aviso, só para loucos, né? Quem serão esses loucos é uma coisa que a gente se pergunta. As anotações, elas estão em primeira pessoa, o personagem narrador Harry, ele tenta se definir. E ali num determinado momento ele diz, né, abre aspas, né, sou na verdade o lobo da estepe, aquele animal extraviado que não encontra abrigo, nem alegria, nem alimento num mundo que lhe é estranho e incompreensível. Então, por essa definição, vocês veem como ele era amargurado, como ele estava ali naquele momento desiludido, né? Se perguntando se o que chamamos espírito teria sido simplesmente um fantasma, né? E que esse espírito, essa alma que ele buscava, ela tinha sido considerada real apenas por uma dúzia de loucos como nós, né? Ele fala como nós, né? Então, ele sabe que tem alguns loucos que pensam como ele. Por fim, a terceira parte, ela está dentro das anotações, mas é um livreto, né? Que o Harry Haller estava andando um dia pela rua e um homem estranho que estava anunciando um teatro mágico tinha dado para ele esse livreto. E como é que se chamava desse livreto? Curiosamente se chamava Tratado do Lobo da Estepe. E estava escrito somente para os raros.
Então, ele anuncia que ele vai falar no livreto, e quando a gente começa a ler o tratado, que é o livreto, a palavra raros, ela desaparece e novamente está escrito só para os loucos. Então, a gente vai ler agora o tratado, que é a terceira parte do livro, é a maior, né? Ela pega quase todo o livro. E eu quero alertar ao leitor que ela tem um início muito pesado, esse tratado. Por quê? É no qual aquela ideia do suicídio está muito presente. Então, na minha opinião, é a parte mais difícil do livro, mas eu peço que você não desista da leitura, porque em um determinado momento, o Harry Haller, o lobo da estepe, ele conhece uma jovem chamada Hermínia, e a partir desse momento, deste encontro, é como se fosse outra história. A história passa a ganhar uma leveza maior, né? Por quê? Porque a Hermínia, apesar de não ter a cultura do Harry Haller, né, ela quer ensiná-lo a ser mais leve, a levar a vida de forma mais leve, né? Essa parte, e ela vai até o final do livro, e ela surpreendentemente ela muda o livro, e ela é muito, muito, muito boa, tá? Tem um trecho que eu gosto muitíssimo, né? Que a Hermínia, ela tá explicando pro Harry um monte de coisa, e ela diz pro Haller, né? Pro Harry Haller, né? A vida não é nenhum poema épico com rasgos de heróis e coisas parecidas, mas é um salão burguês no qual se vive inteiramente feliz com a comida e a bebida, o café e o tricô, o jogo de cartas e a música de rádio. E quem aspira outra coisa e traz em si o heróico e o belo, ou então a veneração pelos grandes poetas, ou a veneração pelos santos, não passa de um louco ou de um Quixote. Então a gente fica sabendo quem são os loucos. Aqueles que condenam a burguesia, né, aquele modo burguês de viver e que fica esperando por um momento sublime. Bem, a história é a luta desse homem, né, brigando com o lobo e com o anjo que ele tem dentro de si, né? E que é uma briga também entre o sublime e o terreno, né? E ele fica o tempo todo tendo de aprender a lidar com essas contradições, né? Quando que ele tem que ser lobo, quando que ele tem que ser anjo, etc. Obviamente, Hermann Hesse não ganhou o Nobel de Literatura à toa, e O Lobo da Estepe é uma das suas obras mais importantes que você tem de ler. E justamente por ser tão diferente, né, como eu disse lá no início, é uma nova forma de escrita que vai enriquecer muito o seu repertório literário, né? Se você quiser ler a resenha escrita, ela está no meu site www.miriamdevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal, não esqueça de deixar o seu comentário e peça livros, qual livro que você gostaria que eu abordasse, que eu tenho muito prazer em fazer isso para você. Até o próximo post.